Olá, é uma honra estar aqui para poder realizar essa apresentação. Meu nome é João Gabriel Dias Arruda Veira Dantas e vou apresentar o resumo expandido que submeti juntamente ao meu colega Caio Gustavo de Almeida. Somos ambos monitores da cadeira de Direito Internacional Privado da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, sob a orientação da professora Lorena Freitas. Nosso resumo é intitulado A prisão cautelar durante o processo de expulsão de estrangeiro, do entendimento da Comissão de Direito Internacional ao ordenamento jurídico brasileiro. Conceituando brevemente a expulsão, convém lembrar que a sua compreensão requer conhecimento do direito internacional, do direito administrativo. Para o recorte que a gente realiza aqui no trabalho, também o direito penal se torna importante, mas, em síntese, é uma medida administrativa que visa a retirada compulsória do estrangeiro ou do visitante do território nacional, juntamente de uma proibição do seu reingresso por um tempo determinado. Ela tem cabimento quando o indivíduo realiza um crime cujo a sentença já tenha transitado em julgado. Mas outra coisa importante também de ter em mente é como o processo de expulsão, em sua origem, em sua gênese, tem muita relação com o interesse nacional, com a ideia da soberania nacional de querer manter ou não determinado indivíduo em seu território. Enfim, o objetivo do nosso estudo é justamente comparar os draft articles da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, também em frente à legislação brasileira, tanto no Estatuto do Estrangeiro quanto a posterior Lei de Imigração que o revoga e o seu decreto regulamentador, entender de que forma, com a metodologia comparativa, esses diplomas, essas fontes de direito podem dialogar entre si, de que forma possivelmente o trabalho da Comissão de Direito Internacional com os draft articles pode ter influenciado ou não a feitura da lei de imigração, quais seriam os limites dessas influências, e para isso a gente realiza esse recorte sobre o processo de expulsão com a prisão cautelar durante o seu decorrer. Bom, primeiro falo sobre o Estatuto do Estrangeiro. Sempre que se fala sobre ele, importa mencionar como ele tem uma forte tradição, uma forte herança do tempo da ditadura militar. Então a gente tem, por exemplo, nessa matéria de processo de expulsão, que em seu artigo 69, o ministro da Justiça poderia, justamente a qualquer tempo, determinar a prisão por 90 dias do estrangeiro submetido a processo de expulsão. E dentre as várias medidas que a lei de imigração vem para deixar para trás essa herança e essa forma talvez entendida como nociva, como retrógrada do Estatuto do Estrangeiro de lidar com o visitante, de lidar com aquele que vem de fora, a lei de imigração vai determinar em seu artigo 123, por sua vez, que ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei. Então é de uma forma muito taxativa. Ao longo da lei de imigração, a gente não vê qualquer menção à possibilidade de prisão preventiva durante o processo de expulsão. Em contraponto, o seu decreto regulamentador traz, no seu artigo 211, que o delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou por outra medida cautelar. Então, a gente vê esse processo que ocorre, na verdade, ao longo de muitos outros institutos, ao longo de muitos outros dispositivos entre essas leis, que a lei de imigração busca avançar de certa forma, em comparação ao Estatuto do Estrangeiro, mas que o seu decreto regulamentador parece ainda prendê-la, de certa forma, a algumas coisas da antiga legislação. Então a gente tem esse conflito, né? A gente tem esses contrapontos. A gente também traz no nosso trabalho os resultados da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas acerca do processo de expulsão, que em 2012 já tinha dado início às discussões, já tinha tratado de algumas formas, e que em 2014 veio a culminar justamente nos draft articles. Então, dentre as suas determinações, a gente tem, por exemplo, a definição de que durante o processo de expulsão, se alguém houver de ser preso, ele tem que ser colocado em separado dos demais presos, e também que essa medida de prisão não pode ser, vamos dizer assim, não pode ser ilimitada, tem que estar sempre sendo revisada, sendo revisitada durante o processo de expulsão. Por lógica, a gente entende que, no entendimento da Comissão de Direito Internacional, a prisão preventiva durante o processo de expulsão é cabível. No caso, foi alguma medida que não foi adotada, assim, o legislador brasileiro, quando criou a lei de imigração, não se ateve a isso, não colocou lá essa possibilidade. Essa possibilidade está apenas dentro do decreto regulamentador. No entanto, quando se realiza esse debate, a gente entende que justamente por silenciar
no seu corpo, a lei de imigração não entendia mais como interessante manter a possibilidade de prisão preventiva do estrangeiro em processo de expulsão. E que o decreto regulamentador, na verdade, vai representar justamente um excesso do poder regulamentar, vai falar para além daquilo que interessa e daquilo que está contido na lei que visa regulamentar. Esse seria o nosso entendimento. A gente entende também que realmente a Comissão de Direito Internacional, no geral, se debruçando sobre o processo de expulsão, joga a luz de uma forma muito ampla e de uma forma muito, vamos dizer assim, avançada sobre o que é o processo de expulsão atinente a ideias humanísticas, a ideias da dignidade da pessoa humana, mas que no caso da prisão preventiva, talvez a lei de imigração tenha ido além, tenha garantido ainda uma coisa a mais ao dizer que não há que se falar em privação da liberdade do indivíduo em meio ao processo de expulsão, e que possivelmente há influência da atuação da CDI no decreto regulamentador. Mas a gente se apoia principalmente no estudo do habeas corpus número 91785, julgado pelo STJ, de que realmente, tal como entendido naquele caso, quando da prisão preventiva de um cidadão nigeriano que estava em processo de expulsão pelo cometimento do tráfico internacional de entorpecentes, ela deveria ser revogada, a prisão não mais deveria persistir, justamente pela extrapolação do direito de regulamentar. Foi esse o entendimento adotado pela Corte e, no geral, é um entendimento no qual a gente se apoia para defender que realmente não há que se falar em prisão preventiva durante o processo de expulsão de estrangeiro. É isso, encerro aqui a apresentação, gostaria de agradecer e obrigado pela oportunidade.